Olá, gente bonita, gente querida, alunos do 7º ano. Que bom estar aqui com você, viu? Sou a professora Elisângela, estou muito bem, graças a Deus. Feliz de estar aqui contigo. A você também que não é aluno do 7º ano, mas está passando por aí, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Espero que todos estejam bem. Nesta aula falaremos sobre doenças causadas por bactérias. Bora lá comigo? Queridos alunos, quero perguntar para vocês. Como que está aí o ambiente? Está favorável? Está confortável aí? Luminosidade? Pegou o seu caderno? Maravilha! Bora lá então para os nossos objetivos desta aula. Falando sobre as doenças causadas por bactérias, o que nós temos de objetivo? Compreender o que é uma bacteriose. Identificar algumas doenças causadas por bactérias. Reconhecer os principais sintomas. A prevenção e tratamento para as doenças causadas por bactérias. Eu trago essa imagem aqui, ó, para observarmos e pergunto para você, qual será o principal tratamento usado contra as doenças causadas por bactérias? Qual que é esse tratamento? Você sabe? Quer conversar com a família? Quer trocar aí uma mensagem com os colegas de sala pelo WhatsApp? Tudo bem, eu vou dar um tempinho para você então e eu já retorno para darmos continuidade até daqui a pouco. Voltei, gente bonita! E aí, trocou aí umas mensagens com os colegas? Conversaram a respeito do tratamento? Qual será o tratamento ideal? É o uso de antibiótico. Lembrando que um medicamento, seja ele qual for, jamais poderá ser usado assim por conta, né? A gente não pode ficar se automedicando, a gente precisa consultar o médico para que ele prescreva o medicamento correto, a dosagem correta e o tempo correto que nós iremos fazer o uso daquele determinado remédio, certo? Então, nunca fazer o uso por conta própria. Mas eu espero que você não precise tão já fazer o uso de qualquer remédio. Saúde para você, saúde para sua família. E olha aqui, ó, o antibiótico, né? Que parece que está despertando irritabilidade aqui, ó, neste micro-organismo patogênico, uma bactéria causadora de doença, né? Que é combatida pelo uso de antibiótico que é prescrito ali pelo médico, ok? Então, falando das doenças, quero trazer para você aqui a hanseníase ou a lepra, né? Que é uma doença que acomete a pele das pessoas, né? Causada pela bactéria Mycobacterium leprae, né? E a transmissão, como que se dá? Pela secreção, a secreção de pessoas que estão infectadas, secreções respiratórias. Se espirrar, se uma pessoa, tá? Vamos pensar assim, ó, uma pessoa que está infectada com a hanseníase ou a lepra, se estiver ali infectada, espirrar ali no ambiente, né? Dá uma crise de espirro, né? Aquela alergia, né? Aquela rinite, também se estiver gripado. Aquela secreção respiratória, ela vai ali contaminar aquele ambiente, onde uma pessoa que está sã, sem a doença, respirando ali aquele ar ali atmosférico poluído, vai também contrair a doença, infelizmente, ok? Quais são os sintomas da hanseníase? Então, vamos estar atentos. Os sintomas, o que são os sintomas? São aqueles sinais que podem aparecer no nosso corpo, que nós conseguimos visualizar, e são também aqueles sinais que nós sentimos, indisposição, dor, a febre. Então, são estes sinais que o corpo manda para nós dizendo, ó, eu não estou bem, algo está acontecendo comigo. Aí nós temos que estar atentos a estes sinais, são chamados de sintomas, e observando-os, recorrer ao médico, ok? Para que haja o tratamento adequado. Mas quais são os sintomas da hanseníase? Da hanseníase ou a lepra? Inchaço na região, a perda da força dos músculos, a pele fica ressecada,
Ocorre também a perda da sensibilidade, também uma dormência. Pode ocorrer lesões e feridas na pele, ok? E é uma doença, hanseníase ou a lepra, infelizmente ela pode deixar sequelas, que são deformações e perda de membros, infelizmente. Tem cura, certo? Tem cura. O tratamento, ele é longo, mas ele é eficaz, né? Obtém esse resultado. E o Brasil, gente, é o segundo no mundo, é o país que está em segundo lugar em número de casos. Infelizmente, não há vacina para a hanseníase ou a lepra. Não há como se prevenir de maneira eficaz ali, né? Mais eficaz ali com o uso de vacina, porque não existe. Falando aí de uma outra doença, que é a meningite. O que é a meningite? É a inflamação da meninge, tá? Membranas que revestem o cérebro, a medula espinhal, ok? Infelizmente, a meningite pode matar. E muitas pessoas são vítimas dessa doença. Existem mais de 8 espécies de bactérias, veja bem. Mais de 8 espécies de bactérias que causam a meningite. Além de vírus, porque também tem a meningite viral. Existe a bacteriana, mas também existe a viral. Aquela também que é provocada por fungos, protozoários, eumintos, né? Os vermes. Mas, graças a Deus, possui vacina, esse mecanismo de prevenção que nós podemos nos utilizar dele para então nos prevenirmos dessa doença que infelizmente para muitos é fatal. Sintomas? Tem sintomas a meningite? Tem sim. Febre, dor de cabeça, a rigidez no pescoço que acontece, muitas vezes náusea e vômito, sonolência ou dificuldade para acordar do sono. E a transmissão? A transmissão também da meningite é possível transmitir sim, por conta da secreção respiratória que uma pessoa infectada pode deixar num ambiente onde outra pessoa que não está infectada pode se acometer com esta doença. Vamos fazer uma atividade agora falando da meningite? Bora lá comigo. A meningite é uma doença causada por vírus ou bactérias, que se caracteriza pela inflamação das meninges. Quais são essas membranas? As meninges. Quais são elas? Se lembrou? Eu vou dar um tempo para você registrar essa atividade no teu caderno, para você responder, e eu já te encontro aqui novamente. Até daqui a pouco. Voltei, gente linda. E aí, deixei essa questão aqui sobre a meningite, que é a inflamação das meninges. Mas quais são essas membranas? Que membranas são essas, as meninges? São as membranas do cérebro e da medula espinhal, que se encontra aqui, ó, nessa região, ok?
Então é aqui que ocorre a meningite, a inflamação das meninges. Essa membrana, então, que envolve o cérebro e a medula espinhal. Muito bem. Bora lá, então, conhecer um pouquinho mais sobre outras doenças. É muito importante a gente estar atento a elas. Professora, por que, né, ficar falando de tantas doenças não atrai? Não, não atrai não. Atrai só uma coisa: conhecimento e informação para que nós possamos o quê? Nos prevenir. Ou tomando vacina ou cuidando ali, né, do ambiente onde nós estamos vivendo, para que a gente possa ali evitar, né, o máximo possível o contágio delas, correto? Bora lá então falarmos sobre a tuberculose, né? Uma doença que infelizmente acomete os pulmões, uma infecção pulmonar causada pela Mycobacterium tuberculosis, né? Gente, atinge mais de 70 mil pessoas e 4,5 mil óbitos por ano. Olha o índice de contágio, de óbito que ocorre por conta da tuberculose, essa doença que infelizmente infecta e ataca os nossos pulmões, que são órgãos assim vitais, né, para a nossa vida, né, para a nossa saúde, os pulmões. Sintomas tem tosse na forma seca, uma tosse seca, febre que acontece no período da tarde, sudorese noturna, emagrecimento, cansaço, fadiga, transmissão também pelas secreções respiratórias da pessoa que está infectada. O tratamento ele é longo, tá? É um mínimo de 6 meses. É um tratamento eficaz e, graças a Deus, existe a vacina, a BCG, né? Que é então utilizada para se prevenir da tuberculose. Pneumonia bacteriana, uma infecção também que acomete ali os pulmões, causada pela Streptococcus pneumoniae. Causa o quê? Sinusite, né? Dor de cabeça, otite, meningite, além de infecções no sangue e ossos. Então a pneumonia, ela agrava muito o sistema respiratório, tá? Principalmente os pulmões, os alvéolos pulmonares, eles são infectados por essa bactéria Streptococcus que transmite a pneumonia bacteriana. Tem aqui os sintomas, apresentando a tosse com ou sem catarro, dor no peito, geralmente é um sintoma muito forte, falta de ar, a febre, dor de cabeça e dor no corpo, mal-estar, são sintomas muito evidentes, e a falta de apetite pode ocorrer. A transmissão também pelas secreções respiratórias que acontecem pela pessoa que está infectada e também possui vacina. Sim, a pneumonia bacteriana possui vacina contra ela. Vamos fazer então mais uma atividade sobre essas doenças que nós já falamos? Bora lá então. Das doenças que você aprendeu, quais são as transmitidas por gotículas de saliva eliminadas pelas vias aéreas? Olha aí que facinho que tá essa atividade. Eu vou dar um tempo para você copiar ela no teu caderno, para você responder, e eu já espero você aqui, já já estou de volta. Até daqui a pouco.
Voltei, galerinha. E aí, foi fácil responder essa questão? Como que foi aí? Fez essa atividade aí em equipe, com os colegas de sala? Como que foi? Mandou bem? Maravilha. Quais são então, né? Quais são essas doenças que são transmitidas por gotículas de saliva eliminadas pelas vias aéreas? A meningite, que já falamos dela, a tuberculose e também a pneumonia. São essas 3 doenças aqui que nós falamos até agora, que são transmitidas por gotículas, né, de salivas que estão contaminadas e elas são liberadas ali pelas vias aéreas. Vamos falar de mais uma doença. Essa doença, ela é muito famosa. A cólera é aquela doença que geralmente se dá ali pelo consumo, né, ingestão ali de água ou alimentos contaminados, né, causada pela Vibrio cholerae, né? É essa bactéria no formato de vibrião que transmite a cólera. Uma doença que infelizmente mata muitas pessoas. Higiene e saneamento básico são indispensáveis ali, né? Para a prevenção dessa doença. O que ela faz? Ela infecta o intestino. Muita infecção, uma intensa infecção no intestino. Veja só, nos últimos 10 anos o Brasil apresentou apenas casos importados, mas essa doença acomete muitas pessoas. Sintomas: dor de barriga que ocorre, muita dor, diarreia, náuseas e vômitos, ok? E a transmissão? Agora a transmissão não é ali por secreções, né, de pessoas que estão infectadas, né? Acontece muito por ingestão de água ou alimento contaminado. Então, se tomar uma água contaminada ali, né, por essa bactéria, ou consumir um alimento que esteja ali contaminado por essa bactéria, durante a cadeia produtiva e sua manipulação, a pessoa vai se contaminar com essa doença, tá? Então, ela ocorre de pessoa para pessoa. Vacina, sim, regiões endêmicas, está disponível onde o maior índice de cólera ali está avançando, né? Na região onde tem o maior índice, então as vacinas estão disponíveis. Ou então nos locais, né, nas regiões onde o surgimento é mais provável do que em outras, ok? Muito bem, minha gente. E a leptospirose, conhece essa doença? É uma doença que infelizmente ela tem ali o envolvimento de outros seres vivos além de bactérias, certo? É uma doença causada pela leptospira e a transmissão, ela é uma exposição direta ou indireta com a urina de animais infectados. Então, se tiver ali contato com a urina destes animais que estão infectados por esta bactéria causadora da leptospirose, muito provavelmente que a pessoa vai se infectar. Um alerta: o período de chuva e alagamento é uma época muito favorável para a transmissão da leptospirose. As enchentes, as cheias que ocorrem ali, né? Então, os roedores liberando ali a urina deles, estando eles contaminados por essa bactéria, muito provavelmente que aquela água ali da chuva, né? Aquele alagamento ali que se observa naquela determinada região vai estar contaminado, infectado, e se a pessoa tiver o contato ali, infelizmente vai se infectar da leptospirose. Quais são os sintomas? A leptospirose apresenta sintomas? Sim, existem. Que é a febre, a dor de cabeça, dor muscular, falta de apetite. Também pode ocorrer náuseas e vômitos. Existe prevenção? Qual que é a prevenção da leptospirose? Evitar o contato com a água contaminada do rato. Então, a criançada, né? A meninada, a molecada, né? Os adolescentes que gostam ali de uma aventura, de uma farra, vamos brincar, tá chovendo, vamos brincar ali na água da chuva, é gostoso, é. Mas nós não podemos esquecer do perigo que quando aquela água ali, ela chega ali até o chão, ali o solo, né? Ocorre daí aqueles alagamentos, ali pode ter um xixi, uma urina de um rato contaminado. E aí você vai ter contato, espero que não, a pessoa vai ter contato, né? Se eu tocar ali naquela água, o que vai acontecer? Aquela água que está contaminada com aquela urina, vou me infectar. Então, nós temos que evitar o período de alagamento. É gostoso tomar um banho de chuva? É sim, claro que é, mas nós temos que evitar o contato ali com aquela água quando ela está ali, né, já no chão, ali no solo, percorrendo ali o solo, principalmente quando tem muito alagamento, né?
Porque ali pode ter a urina dos ratos que podem estar infectados, né? Controle de roedores, né? Tem que eliminar o máximo que puder aí desses agentes aí, né? Que transmitem essa bactéria. E saneamento básico, abastecimento de água, lixo e esgoto tem que ter muito cuidado, que é o local ali, né? Lixo e esgoto. O local onde esses roedores gostam de estar. É claro que eles saem para dar uma passeadinha ali, né? Pelas ruas, pelos quintais, então ali eles podem, né, deixar a urina deles infectadas, ok? Infelizmente, não possui vacina, então essas são as medidas eficazes de evitar, né, de se prevenir da leptospirose. Bora fazer então uma atividade sobre a leptospirose e a cólera? Então vem comigo conferir. A cólera e a leptospirose são doenças bacterianas transmitidas por água e alimentos contaminados. Aí aquela perguntinha, como que é feita a prevenção dessas doenças? A cólera e a leptospirose. Eu vou dar um tempinho para você copiar e responder e eu já volto, estou te esperando aqui. Voltei, galera. E aí? A cólera e a leptospirose. Como que é feita a prevenção? Tem vacina? Bora lá conferir? A principal prevenção dessas doenças é lavar bem os alimentos, né? Beber água fervida ou filtrada. E no caso da leptospirose, evitar áreas de enchentes, ou seja, não tem, né, a vacina para essa doença. Então a gente tem que evitar mesmo o contato com alimentos, águas contaminadas, evitar ali, né, o contato com aquele alagamento por conta da contaminação que já pode estar ali, certo? Muito bem. O que vimos nesta aula? Bora conferir? Conceito de bacteriose, principais sintomas e meios de transmissão da hanseníase ou a lepra, da meningite, tuberculose, da pneumonia bacteriana, da cólera e da leptospirose. Também vimos sobre os cuidados que devemos ter para nos prevenirmos das bacterioses, né, as doenças que são provocadas por bactérias. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham feito bastante anotações, aproveitado. Espero que você fique bem, livre de todas as doenças. Saúde para você. Até breve. Tchau, tchau.